vamos apresentar, né, um estudo em cima de um documento do Papa Paulo VI. Né? Esse documento Gaudete Domino, né, que é sobre a alegria cristã. Por que essa escolha? Né? Quando a Thaís me procurou, me pedindo para poder dar um aprofundamento com vocês, essa questão da alegria já estava, né, com uma preocupação minha em relação ao trabalho da igreja e à perseverança do cristão. A alegria é o motor disso. A alegria em nós, né, precisa ser um atrativo para esse mundo cheio de tristeza, cheio de incerteza. Uma pessoa radiante de alegria, mas não qualquer alegria. Uma alegria forte e que consegue atravessar tudo. É algo fascinante, né, que as pessoas estão precisando. E a nossa igreja mesmo, né, para você permanecer nela, com tudo de dificuldades que a gente enfrenta, temos que ter essa alegria. Então essa questão da alegria é muito grande. Né? Está muito ligada, para mim, a alegria à virtude da esperança. A esperança nos enche de alegria. Então também é outro gancho aí. Bem, então estava com isso, né? A Thaís falou comigo e eu fui procurar alguma coisa e encontrei esse documento do Papa Paulo VI que eu tinha lá em casa. Documento antigo, mas que é justamente sobre esse assunto. Então, essa é a motivação inicial. Então, peguei o documento e comecei a estudar. E é isso que a gente quer fazer agora, né? Mostrar para vocês. De cara aqui, né, eu ressalto, né, está no documento, né, num dos pontos do documento, ele simplesmente solta isso aqui, o Papa. A alegria cristã, para ver que não é qualquer alegria, estamos falando da alegria cristã. A alegria cristã é participação espiritual na alegria insondável, conjuntamente divina e humana, que está no coração de Jesus Cristo glorificado. Então, quando falamos de alegria cristã, no fundo é a alegria do Cristo, que está no coração do Cristo. E dessa alegria nós, cristãos, participamos. Nós somos corpo. E o corpo participa daquilo que está no coração de Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Então, é dessa alegria, né, é dessa alegria que nós queremos beber e nos encher. E é dessa alegria que o Papa quer falar aqui. Então é muito interessante. O documento é de 75 e é um ano também importante. Né? Vamos ver aqui um pouco do contexto, né, do que está acontecendo quando sai esse documento. Né? Então eu tenho aqui o contexto e a estrutura do documento. É um documento fininho, pequenininho, né? São 8 pontos aqui, um preâmbulo e 8 pontos. E aqui tem até as páginas, são pouquinhas páginas, não são capítulos grandes. Tem capítulos aqui de 4 páginas, 8 páginas, 3 páginas. Então é um documento fininho, mas muito rico, muito rico. E quando você começa a querer estudar, esmiuçar o que está sendo dito pelo Papa aqui, a gente encontra muita coisa. Mas primeiro que situar o contexto, né, em que ele aparece. Né? E aqui primeiro vamos falar muito brevemente do Papa. Né? Papa Paulo VI, Papa Montini, foi sagrado arcebispo de Milão em 1954, feito cardeal em 58 e eleito Papa em 63. Eleito Papa em 63, concluiu o Vaticano II em 65. Em 2 anos ele já estava
concluindo, em 68 ele publicou a Humanae Vitae, que causou um auê enorme na igreja, muito questionada. Promulgou o novo missal romano em 69, que também hoje em dia, né, começou a ter todo um problema em relação a gente querendo voltar ao missal anterior a esse, né, que foi promulgado em 69 por Paulo VI. E morreu com 80 anos em 78 e foi canonizado em 2018. Então esse é o Papa que escreveu isso em 75, esse documento, 10 anos depois de concluir o Vaticano II, 3 anos antes de morrer, do final do pontificado dele. Então esse é o Papa. Como é que estava o mundo nessa ocasião? Vocês sabem do que estava acontecendo aí, de 65 a 75, né? Essa década, os estudiosos dizem que foi uma década atípica, uma década confusa. Olha só, eu vou mostrar para vocês essas coisas, muitas eu vi de perto, né? No sentido de que eu acompanhava o noticiário e estavam acontecendo, né? Na minha época. Né? O pessoal mais jovem ouviu falar, né, talvez, de alguma dessas coisas. Mas só para vocês verem alguns pontos dessa década. Em 1965, início da década, né, de 65, os Rolling Stones lançam a música I Can Get No Satisfaction. Eu cresci, né, na adolescência, né, ouvindo essa música. Foi o top deles, lançou os Rolling Stones. E refletindo uma condição do mundo, né, especialmente dos jovens. Eu não consigo ficar satisfeito. Eu nunca estou satisfeito. Eu não consigo satisfação. Foi o sucesso nesse ano. Em 66, Mao Tse-tung inicia a Revolução Cultural na China, que foi uma tragédia, né? Não vamos entrar aqui nos detalhes dessas coisas, mas só para entender, é uma tragédia que aconteceu com Mao Tse-tung, com o comunismo na China, especialmente essa fase da Revolução Cultural. Em 67, a Inglaterra legaliza o aborto e a homossexualidade. Começa esse negócio. Em 67, né? Mas também nesse ano, Israel vence a Guerra dos 6 Dias, né? Os árabes ali se reuniram para invadir Israel e houve um milagre ali, porque Israel sozinho derrotou a todos eles, né, nessa Guerra dos 6 Dias, conhecida como a Guerra dos 6 Dias. Né? Israel quase que foi até o Cairo, né? E perdeu todos os árabes que perderam completamente. Então foi um ponto marcante essa Guerra dos 6 Dias. Em 68, você vê no ano seguinte já, Festival de Woodstock nos Estados Unidos, né? Não sei se ouviram falar, né? Droga, sexo e rock and roll, né? Esse foi um grande festival. A gente tem até filmes, se passava desse festival. A juventude, né, questionando tudo e buscando uma liberdade completa. Né? Nesse mesmo ano, assassinato de Martin Luther King e o Robert Kennedy, né? Não John Kennedy, que foi assassinado um pouco antes, mas o irmão dele também é assassinado junto com Martin Luther King nesse ano aqui. E nesse ano ainda tem a Primavera de Praga e o Levante Estudantil em Paris. Né? Esse ano 68 foi um ano caótico, de turbulência. Esse Levante Estudantil em Paris marcou muito. Né? Você vai ver depois toda a cultura que vem a partir daí, Marcuse, né? Os outros pensadores ligados a esse movimento em Paris. Bem, em 69 o homem pisa na Lua. A corrida espacial estava acontecendo e o homem pisa na Lua. Também em 69 sai o musical Hair,
com a música Aquários. Então toda essa parte esotérica, né? Nova era, a era de Aquários, né? Isso está começando, está, né, vindo aí nessa década. Nos anos 70, primeiro voo do Concorde, a ONU ratifica Tratado de Não Proliferação Nuclear, então todo aquele problema nuclear ameaçando o fim do mundo, né? É o fim dos Beatles. Em 71, guerra entre Índia e o Paquistão, uma guerra muito interessante. Em 72, atentado terrorista durante os Jogos Olímpicos em Munique, né? Isso ficou marcante, né? Os árabes foram lá, né, Em 73, os Estados Unidos começa a retirada da guerra do Vietnã, né? Teve todos aqueles protestos, os soldados, os jovens americanos rasgando as convocações, fugindo para o Canadá para não ir para a guerra. Então, a opinião pública se tornou contra a guerra, né? Os Estados Unidos praticamente perdem essa guerra. Golpe militar no Chile, né? Os militares assumem o Chile. Roe versus Wade, que libera o aborto nos Estados Unidos, né? Que foi agora a Suprema Corte recentemente voltou atrás isso. Crise de petróleo gerada pela OPEP, né? Os países árabes sobem, né? Reduzem a produção, o preço do petróleo vai lá para cima e afeta a economia de todos os países. Inglaterra entra para a União Europeia, quer dizer, tá esse movimento de entrar para a União Europeia. A França não queria que a Inglaterra entrasse, mas acaba entrando. Então, está havendo esse movimento de fortalecimento da União Europeia. Solzhenitsyn publica Arquipélago Gulag, né, que é a grande crítica, né, desse russo que esteve lá nos gulags e denuncia, né, a crueldade do regime soviético. Né. É uma pessoa, né, ele é um pensador assim, muito importante, né, para a gente, quem quer conhecer as mentiras, né, do regime soviético. Então esse livro é marcante, é fundamental nisso daí. E sai nessa época. Em 74, o presidente Nixon, presidente americano, renuncia após o escândalo do Watergate. Também foi um caos no mundo, com o presidente americano pego com a Revolução dos Cravos em Portugal, né, contra um regime fechado que começou a democratizar de novo Portugal. Início da comunidade do pastor Jim Jones na Guiana. Não sei quem lembra desse pastor Jim Jones. Ele era um pastor americano e não conseguia fazer as coisas que ele queria lá nos Estados Unidos. Comprou uma área grande na Guiana, né? E as famílias da igreja dele foram todas morar na Guiana. E depois que eles estavam lá construindo e tal, viram que aquilo não estava funcionando, ele fomentou, né, induziu todo mundo a beber veneno. E morreu uma multidão enorme de gente lá. Isso começou a ida deles para a Guiana nessa década aqui. É um tempo confuso, gente. Morre Franco na Espanha, né, toda a ditadura do Franco, né, que a gente sabe, né, como foi a Guerra Civil Espanhola, né, da onde veio o regime do Franco. Khmer Vermelho captura a capital da Camboja. Esse Khmer Vermelho, o vermelho já diz o que é, né? E foi um massacre, né? Pilhas de crânios, né? O que esse pessoal fez de dizimar as pessoas foi impressionante, uma crueldade enorme, né? Dos comunistas, dessas pessoas de bem, né? Que se acham de bem. As pessoas se acham de bem. Então, só para vocês verem o que estava acontecendo no mundo, e o Papa lá, cuidando, tentando, né, dar uma resposta da igreja a isso, a esse mundo, né, e essas coisas influenciando a igreja. Então,
eu achei interessante ter esse contexto para a gente situar. Esse documento saiu justamente no fim dessa década, em 75. É uma resposta também a essa situação. Mas vamos adiante aqui, ver o que acontecia na igreja. Né? Olha, são coisas que eu vi, gente. Se você pesquisar mais, vai encontrar mais. Tem muito. Essa década é extraordinária. Mas na igreja, né? 65, o Papa Paulo VI encerra solenemente o Concílio Vaticano II. As missionárias da caridade, Madre Teresa de Calcutá, expandem para fora da Índia, então já tinham começado, e tem essa expansão. Última aparição de Nossa Senhora em Garabandal, lá na Espanha. É uma aparição muito, muito interessante, essa de Garabandal. A gente não conhece pouco, vale a pena conhecer melhor Garabandal. A última aparição foi justamente em 65. Em 67, início da renovação carismática. E uma coisa muito interessante, né, a gente depois, eu vou voltar já nisso aqui, termina a obrigação do juramento antimodernista. O que é o juramento antimodernista? Um juramento que todo mundo, qualquer autoridade na igreja que fala para vocês, qualquer padre, né, os professores, enfim, de uma forma geral, qualquer um que ensina em nome da igreja, que prega em nome da igreja, tinha que fazer esse juramento. Isso já vem de vários anos atrás, né, que foi instituído. A gente já entra mais em detalhes sobre ele, que é importante. Em 68, né, segunda Conferência Episcopal Latino-Americana em Medellín, na Colômbia, onde aparece a ideia das SEBs, Comunidades Eclesiais de Base. Então, está crescendo na América Latina essa questão social, né, de focar no social, a igreja que brota de baixo, brota do povo, né, umas questões meio esquisitas estão se difundindo aí. Né. Publicação da encíclica Humanae Vitae, né, também nesse 68, como eu já falei, criou um auê, né, de muita contestação dentro da igreja da autoridade do Papa, por conta disso aqui, que fala da pílula, né? A pílula anticoncepcional tinha saído aí há pouco, e o Papa disse, cara, isso não é de Deus. O plano de Deus não vai. A felicidade humana não acontece usando isso. Morre São Padre Pio, nesse mesmo ano, 68. No ano 70, a primeira edição do Novo Missal, né, o texto do Missal Romano. Santas Teresa d'Ávila e Catarina de Siena são proclamadas doutoras da Igreja, né, pelo próprio Paulo VI. É interessante isso, porque quando o Papa proclama alguém doutor, né, naquela ocasião, isso tem uma importância para aquela data. É nessa data que a gente precisa de um mestre. Qual mestre que nos vai ajudar nesse momento que nós estamos vivendo? E o Papa dá 2 mestres aqui. Além dos mestres, dos doutores da igreja que haviam, agora tem mais 2 que são específicas, que chegam agora. O ensinamento delas é valiosíssimo para enfrentar as questões desse tempo. Então, eu achei importante ressaltar isso que o Papa fez. O que mais? Em 73, aparições de Nossa Senhora em Akita, no Japão. Também uma aparição muito importante, uma aparição bem aprovada, né, pelo bispo, e o próprio Bento XVI disse que as aparições de Akita são uma continuação de Fátima. É uma continuação de Fátima. Então vale a pena, a gente conhece Fátima, os segredos de Fátima, as revelações, e essas revelações, segundo Bento XVI, se completam com as revelações em Akita, onde tem uma característica assim forte, que são as lágrimas da imagem. Nossa Senhora do Mundo, que chora lágrimas, lá no Japão, em Akita.
Então vocês podem procurar depois e conhecer melhor, porque ela fala muito do que a gente vê hoje na nossa igreja. Bispos contra bispos. Ela fala dessas coisas que iam acontecer, está previsto em Akita. Nossa Senhora já antevê isso e revela isso. Nesse mesmo ano em que Nossa Senhora aparece em Akita, o teólogo peruano Gustavo Gutiérrez publica uma teologia da libertação, história política e salvação. Né? Um auge da teologia da libertação. Está crescendo e se espalhando, e esse é um livro fundamental deles. Fundação da comunidade Chemineu, pelo padre jesuíta Laurent Fabre, é uma dessas novas comunidades, né, que depois se espalharam, e essa é uma delas. Só para situar que nessa ocasião estão começando a aparecer essas novas comunidades, novos movimentos da igreja. Né? E aí só situei esse nessa data, esse está até hoje. Né? Tem um caráter muito ecumênico eles. Né? E o ecumenismo é sempre uma coisa perigosa, delicada. Né? Nosso Deus, nosso Senhor, rezou pela unidade dos cristãos. O grande testemunho que o mundo espera é a nossa unidade. Né? Mas nem na igreja, dentro da... a gente consegue unidade. É complicado todo esse esforço, né? Mas o desejo todos trazemos no coração. Em 75 morre São José Maria Escrivá. Você sabe disso. Então, mas é marcante, né? Só lembrando, né? São José Maria foi pioneiro na vocação universal à santidade, que foi, quer dizer, essa sua luta, né, para pregar isso, né, foi coroada pelo Vaticano II, que decretou, né, formalmente essa vocação universal à santidade. Mas, em boa parte, a gente deve isso a Opus Dei, né, o trabalho de São José Maria. Então, 10 anos depois que ele vê o trabalho dele coroado ali no Vaticano II, ele vai para o céu. Bem, então se situou um pouco, né? Mas eu disse que ia entrar em mais detalhes da questão do juramento antimodernista. Só para vocês entenderem, né? Depois do Vaticano II, o Papa Paulo VI achou que podia suspender isso, né? Mas isso estava desde 1910. Né? O Papa Pio X, em 1910, né, para ser jurado por todos os clérigos, pastores, confessores, pregadores, superiores religiosos e professores em seminários filosóficos, teológicos, e essa obrigação foi rescindida em 67 por Paulo VI. Aqui só para vocês terem uma ideia como é que era esse firmamento. Eu, fulano de tal, firmemente abraço e aceito cada uma e todas as definições feitas e declaradas pela autoridade inerrante da Igreja, e especialmente essas verdades principais que são diretamente opostas aos erros deste dia. Professo que Deus, a origem e fim de todas as coisas, pode ser conhecido certamente pela luz natural da razão a partir do mundo criado, ou seja, dos trabalhos visíveis da criação, como uma causa a partir de seus efeitos, e, portanto, sua existência também pode ser demonstrada. Eu aceito e reconheço as provas exteriores da revelação, ou seja, os atos divinos, especialmente os milagres e profecias, como os sinais mais seguros da origem divina da religião cristã, e considero essas mesmas provas bem adaptadas à compreensão de todas as eras e de todos os homens, até mesmo os de agora. Porque os de agora é que não querem. Né? Eu estou falando de 1910. Acredito com fé igualmente firme que a Igreja, guardiã e mestra da palavra revelada, foi instituída pessoalmente pelo Cristo histórico e real, quando ele viveu entre nós, e que a Igreja foi construída sobre Pedro, príncipe da hierarquia apostólica, e seus sucessores pela duração dos tempos.
tinha que exigir que o padre jurasse que acreditava nisso. Porque tinha muito que não, que ensinavam, pregavam diferente disso. Eu, sinceramente, mantenho que a doutrina da fé nos foi trazida desde os apóstolos pelos padres ortodoxos com exatamente o mesmo significado e sempre com o mesmo propósito. Assim sendo, eu rejeito inteiramente a falsa representação herética de que os dogmas evoluem e se modificam de um significado para outro diferente do que a Igreja antes manteve. Condeno também todo o erro segundo o qual o lugar do divino depósito, que foi confiado à esposa de Cristo, para que ela o guardasse, que nesse lugar há apenas uma invenção filosófica ou produto de consciência humana que foi gradualmente desenvolvida pelo esforço humano e continuará a se desenvolver indefinidamente. Não. O depósito vem de Deus, não é uma coisa que a gente, né? Bem, eu não vou ler tudo aqui, porque depois eu posso até passar para vocês. Né? Rejeito o erro daqueles que dizem que a fé mantida pela Igreja pode contradizer a história e que os dogmas católicos, no sentido que são agora entendidos, são irreconciliáveis com uma visão mais realista das origens da religião cristã. É isso que se dizia. E aí você tem que achar, cara, você tem que jurar, né, que você não segue isso aqui. Você não acredita nessa mentira. Então, isso nos indica, né? Tem esse documento, né, do Pascendi, que é base para esse juramento, onde aqui são apresentados os erros do modernismo. Isso tem no site do Vaticano, a gente encontra fácil. Vale a pena. Tem esse lamentável aqui também, que é uma lista de erros. Lamentáveis. Então, tudo isso é base de um juramento de 1910, que depois do Vaticano II, o Papa... Não, acho que agora o pessoal se entendeu, agora a gente tem um caminho, né? Então não precisa mais exigir que o pessoal jure, não, agora a gente vai. Era um juramento público? Não, ele tinha que assinar por escrito, formalmente, entregar aquilo. Todo mundo tinha que assinar. Aí teve casos de professores de universidade, não vou assinar, e às vezes o professor não era exatamente de teologia e tal, aí se abria exceções aqui e ali, mas era uma coisa bem... Nos seminários se fazia, né? Mas eu vi um sujeito comentando que na época dele os seminários faziam rindo, né? Assinava e depois iam rir, caçoar, né? Então, a pessoa não tem seriedade com o que faz. Né? É estranho isso. Né? Bem, mas por que isso eu achei importante apresentar? Né? Vamos agora entrar no documento. Né? O documento tem uma certa extensão, o tempo está comendo, né, rápido, eu não sei que horas são. A gente possivelmente não vamos conseguir destrinchar tudo hoje, né? Mas vamos até onde for possível. Vamos então começar aqui pela estrutura. Ele começa com um preâmbulo, onde o começo do documento. Alegrai-vos no Senhor porque Ele está perto de todos os que o invocam com sinceridade. Então ele cita, né, já a palavra alegrai-vos. Já por diversas vezes no decorrer deste ano santo. Um ano santo. Então estava havendo um ano santo. Né? Esse documento sai no decorrer de um ano santo. A gente vai entrar mais em detalhe nisso. Exortamos o povo de Deus a corresponder com uma solicitude alegre à graça do jubileu. É um ano santo jubilar. É um jubileu. O nosso convite, como vós sabeis, essencialmente deseja ser um apelo à renovação interior e à reconciliação em Cristo. O ano santo é para isso. Uma renovação interior e uma reconciliação com Cristo. E no meio desse ano sai esse documento. Está dependendo disso, em algum sentido, a salvação dos homens e a sua felicidade no sentido pleno. De alguma forma depende disso. Dessa renovação e reconciliação. Nessa altura, quando, em todo o universo, os cristãos
se preparam para celebrar a vinda do Espírito Santo, ou seja, é véspera de Pentecostes. Acho que 10 dias antes de Pentecostes, de 1975, é que saiu esse documento. Então, o universo se prepara para celebrar a vinda do Espírito Santo, nós convidamos a implorar dele o dom da alegria. É verdade que o ministério de reconciliação, pelo que nos diz respeito a nós próprios, se exerce no meio de numerosas contradições e dificuldades. E aqui ele faz uma referência a esse documento, Paterna com Benevolência, que é um documento que ele emitiu na véspera do Ano Santo. E a gente vai ver um pouquinho. Mas entenda, ele está dizendo que essa reconciliação não é fácil. No que diz respeito a ele, Papa. Contradições e dificuldades. No entanto, tal ministério é suscitado e acompanhado no nosso ânimo pela alegria do Espírito Santo. E é isso que, essa experiência que o próprio Papa faz, de como está diante de tanta dificuldade, né, a força dele vem de receber essa alegria do Espírito Santo. Assim, com toda a verdade, nós podemos repetir e fazer nossa em relação à Igreja Universal a confidência do apóstolo São Paulo à sua comunidade de Corinto. Vós estáis em nossos corações para juntos vivermos e juntos morrermos. Esses com quem ele tem contradição. É grande a franqueza que uso convosco. Estou cheio de consolação do Espírito. Estou inundado de alegria no meio de todas as nossas tribulações. Então ele se identificou profundamente com São Paulo, né, nessa carta aos Coríntios. Sim, igualmente para nós é uma exigência de amor que nos leva a convidar-vos a compartilhar esta alegria superabundante que é um dom do Espírito Santo. Então, o Papa fala a partir de uma experiência dele e ele quer partilhar isso com todos. Porque ele vê que é a força para enfrentar essas questões. Né? Então, temos um ano jubilar, né? Audiência geral, né? Foi em 73 que ele chamou esse. Hoje queremos dar-vos uma notícia que consideramos importante para a vida espiritual da Igreja. E é isso, depois de ter rezado e pensado, decidimos celebrar o Ano Santo em 75, de acordo com o prazo de 25 anos estabelecido pelo nosso predecessor Paulo II, em sua bula Inefáveis Providência de 1470. Assim, em 1470 se começou a celebrar esses jubileus de 25 em 25 anos. Né? Teve algumas diferenças aí, mas em 75 cai um desses 25 anos desde os anteriores. Né? São 25 anos desde de Cristo. Né? Desde o... Né? Então, essa audiência geral, tem mais alguma coisa aqui? Aqui nesse documento fala do histórico dos jubileus, fala um pouco como é que... Eu não vou entrar porque a gente já está consumindo muito tempo. Ele faz uma reflexão, cabe depois do concílio continuar com essa prática de jubileu, porque você foi o primeiro depois do concílio, né? Concílio em 65, então o primeiro jubileu caiu, né, em 75. Vale a pena? Já vale, não tem nada contra o espírito do Vaticano II, não. E aqui ele fala também do homem satisfeito, isso eu acho interessante a gente acompanhar, né, que está nesse documento de convocação do ano jubileu. Para esse multipropósito é necessário destacar o conceito essencial do Ano Santo, que é a renovação interior do homem que pensa e ao pensar perdeu a certeza da verdade. Do homem que trabalha e enquanto trabalha sente que se tornou tão extrovertido que não possui mais sua própria conversa interior o suficiente. Do homem que se diverte e, se divertindo, desfruta tanto de sua experiência de prazer e dos meios excitantes que logo se sente entediado e desapontado. É desse homem. É para esse homem. E a gente viu aquele mundo, né, que está acontecendo.
O homem deve ser refeito por dentro. É o que o Evangelho chama de conversão, chama de penitência, chama de metanoia. É o processo de autorrenascimento tão simples como um ato de consciência lúcida e corajosa, e tão complexo quanto uma longa formação pedagógica reformadora. É um momento de graça, geralmente não alcançado, exceto com a cabeça baixa. Humildade. Sem humildade você não vai mudar. E pensamos não nos enganar ao descobrir no homem de hoje uma profunda insatisfação. Aí eu lembro da música dos Rolling Stones. Não sei se o Pablo ouviu os Rolling Stones, acho que não. Uma saciedade aliada a uma insuficiência. Uma infelicidade exacerbada pelas falsas receitas de felicidade que o embriagam. Um espanto por não poder desfrutar dos mil gozos que a civilização nos oferece em abundância. E eu não posso, não consigo, e não me satisfaz. Ou seja, ele precisa de uma renovação interior como desejava o concílio. Ele junta ao concílio. O concílio vem, e a gente volta ali ao documento do juramento e ao problema do modernismo, que a turma vinha perdendo a fé e fez o juramento e não resolveu. A coisa continuou de mal a pior. E aí, como um recurso, né, o Papa João XXIII convoca o concílio. Vamos fazer um concílio, vamos juntar todo mundo para ver como é que a gente sai dessa situação. Que ideias, né, o Espírito Santo nos dá, né, para a gente enfrentar esse ataque à igreja. Né, terrível. Né, que já lá em 1910 já estava terrível. Na verdade já vinha um pouco antes. Né, era vitoriana, né, o século anterior. Né, todas as grandes descobertas da ciência mudaram muito a cultura, a forma de viver e desafiaram a fé. Levou a um questionamento da fé. Desde as questões sociais, a Revolução Industrial, né, e aí toda a questão operária, né, e a exploração dos operários e tal, né, até coisas como Darwin, né, e a ideia da evolução e tal, e a Bíblia está errada, a gente sabe melhor, a ciência que explica tudo. Né, e a ciência vai salvar o mundo, vai criar uma sociedade maravilhosa, é só deixar a ciência comandar e tirar essas coisas fantasiosas e tal, e vamos ter um mundo maravilhoso. E a gente sabe onde chegou. Vamos continuar então. Então, o ano jubilar vem endereçar essa situação de homem insatisfeito no meio de uma loucura, de ofertas, né? Então, por um lado, isso. Agora, também, ele citou das dificuldades dele na reconciliação. E ele cita esse documento. Esse documento, eu trouxe duas partes dele. Né? Essa parte que fala da integridade da fé. O processo que descrevemos assume a forma de um dissenso doutrinário, que é defendido pelo pluralismo teológico e é levado não raras vezes ao relativismo dogmático, reduzindo de várias formas a integridade da fé. É um ataque à integridade da fé. Várias correntes teológicas, vale tudo na teologia. E é tudo relativo. O dogma é relativo. As verdades são relativas. Então, é esse pensamento que o Papa enfrenta, que causa a ele toda uma dificuldade. Né? E mesmo quando não é levado ao relativismo dogmático, esse pluralismo é, por vezes, considerado um lugar teológico legítimo, de modo a permitir tomar posições contra o magistério autêntico do próprio Romano Pontífice e da hierarquia episcopal, única autoridade e intérprete da revelação divina contida na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura.
Não, como é tudo, né? São várias correntes. Tem a corrente do Papa, mas tem a outra. Todas são válidas. O Papa está enfrentando esses questionamentos. E não é fácil. Né? E aqui esse outro texto. As oposições internas que afetam os diversos setores da vida eclesial se estabilizam em estado de dissidência. Levam a opor a única instituição e comunidade de salvação, se opõe a essa única que é a igreja, uma pluralidade de instituições ou comunidades de dissenso. Né? Não estou no consenso, tem um dissenso, para mim eu penso diferente. Que não são segundo a natureza da igreja. Que com a criação de facções frações e facções opostas, fixadas em posições inconciliáveis, perderia seu próprio tecido constitucional. A constituição da igreja é afetada quando você fragmenta em grupinhos e cada um pensa do seu jeito e defende as suas ideias. É o do meu jeito, é do meu jeito. Isso fragmenta. Né? A integridade, né, a constituição da igreja é afetada. Ocorre, então, a polarização do dissenso, né? Que é a falta do consenso, em virtude do qual todo o interesse se concentra nos respectivos grupos, praticamente autocéfalos, cada um com a sua própria cabeça, autocéfalos, independentes, cada qual acreditando honrar a Deus. Não, estou fazendo por Deus, mas faço do meu jeito. Não sigo, não tem consenso, eu tenho dissenso e faço do meu jeito. Essa situação traz em si e introduz tanto quanto pode na comunhão eclesial a desintegração. Desintegra a igreja, o tecido, né, humano nosso da igreja. O corpo de Cristo. Então, ele está enfrentando isso, ele como pastor supremo. E ele tem um documento de João Paulo II, né, Sejam Todos Um, que é sobre a unidade, e nesse documento ele abre muito o coração falando de como é responsabilidade do Papa. O Papa existe para essa unidade. Né? O carisma do Papa é ser o centro da unidade, de buscar, né? Cabe a ele dar essa unidade. E o Papa aqui, Paulo VI, está enfrentando todas essas forças desagregadoras da igreja. E para isso não é fácil ele fazer a sua reconciliação, levar a reconciliação para esse pessoal todo. Então vamos voltar para a igreja, vamos voltar à unidade, vamos voltar à comunhão. Então esse documento, né, tem esse contexto mais próximo. A gente vimos o contexto geral e agora estamos vendo o contexto mais próximo. Um ano santo, né, convocado, né, para atender esse homem que está insatisfeito, né, mas também chamando a uma reconciliação às pessoas da igreja, a essas facções aqui. Vamos então começar um pouquinho. Primeiro ponto, o Papa fala da necessidade de alegria no coração de todos os homens. Né? E é uma necessidade. Fala que é uma necessidade. Não pode estar sem isso. A gente não funciona sem isso. E como é que ele começa? Não seria maneira de exaltar como convém a alegria cristã a atitude de permanecer insensível perante o testemunho exterior e interior que o Deus Criador dá de si mesmo, no seio da sua criação. Então, o Deus Criador dá um testemunho dessa alegria. E aí ele cita o Gênesis. E Deus viu que isto era bom. Aqui ele vê a alegria. Deus, quando fez, e quando ele diz isso aqui, a gente lê isso no Gênesis, a gente tem que ver a alegria de Deus nessa hora.
Vê como nosso Deus está contente quando Ele fala isso, quando Ele revela isso. Ele vendo que tudo que Ele fez é bom. Está contente com a criação. Contente com a sua obra. Fez tudo para nós. Por último, nos fez no 6º dia. E viu que tudo era bom. Descansou no 7º dia. Contente. É dessa alegria que nós, filhos de Deus, devemos participar. Essa alegria está no coração de Cristo. Assim a gente vai vendo. Ao fazer surgir o homem no meio do universo, que é obra do seu poder, da sua sabedoria e do seu amor, Deus, antes mesmo de lhe manifestar pessoalmente nos moldes da revelação, dispôs a inteligência e o coração de sua criatura para o encontro da alegria, ao mesmo tempo que da verdade. Importa, pois, prestar atenção ao apelo que sobe do coração do homem, logo a partir da idade da infância, suscetível de maravilhar-se até a velhice serena, com um pressentimento do mistério divino. Essa capacidade está em nós de admirar a criação, admirar a vida, admirar tudo. Isso existe desde a criança, essa capacidade. E até a gente idoso, às vezes, a gente fica deslumbrado com uma beleza. Isso Deus botou em nós. Isso é a imagem de Deus em nós. Porque Ele admira, Ele vê e sente e diz, tudo é bom. Então, isso que está no coração do homem, a gente pode chamar também de senso religioso. Né? Tem até um livro que eu queria trazer, acabei não trazendo, um escritor que a gente gosta muito, Luigi Giussani, Senso Religioso. É um dos livros mais recomendados dele, que vai falar disso que Deus botou no nosso coração. E o Papa fala um pouco disso aqui. Não sucede, porventura, que ao despertar para o mundo, o homem experimenta simultaneamente, com o desejo natural de compreender e chegar a ter domínio, né? Aquele outro desejo de aí vir a encontrar a própria realização e a própria felicidade. No entanto, como se sabe, existem diversos graus dessa felicidade. Aos poucos eu posso ir conquistando uma satisfação. A sua expressão mais elevada é a alegria, ou felicidade no sentido estrito da palavra, quando o homem, ao nível das faculdades superiores, encontra sua satisfação na posse de um bem conhecido e amado. Quando eu consigo, eu sinto uma alegria quando eu chego nisso. Assim o homem experimenta alegria quando se encontra em harmonia com a natureza e, sobretudo, no encontro da compartilha e na comunhão com o outro. Com muito mais razão, pois, chegará ele a conhecer a alegria e a felicidade espiritual quando o seu espírito entra na posse de Deus, conhecido e amado como bem supremo e imutável. Poetas, artistas e pensadores, do mesmo modo que quaisquer homens e mulheres simplesmente disponíveis para uma certa luz interior, têm podido e continuam a poder ainda agora experimentar algo da alegria de Deus. E isso pelo que se refere tanto aos tempos antes de Cristo como ao nosso tempo e no meio de nós. Um pouco aquilo que a gente já falou. Mas como deixar de reconhecer também que a alegria é sempre imperfeita, frágil e ameaçada? Por um paradoxo estranho, a própria consciência daquilo que, para além de todos os prazeres transitórios, constituiria a verdadeira felicidade, inclui sempre a certeza também de que não existe aí felicidade perfeita. A experiência da finitude, né, que cada geração repete por si mesma, obriga a verificar e a explorar a distância imensa que subsiste sempre entre a realidade e o desejo de infinito. Então, por mais que eu faça experiências e goze de alegria, de felicidade, isso é sempre insuficiente. Isso acaba, né?
Isso é provisório, não me atende, não nos atende. Então, buscamos, às vezes podemos fazer essa experiência, como o Papa aqui reconhece, né, que é possível, mas não de uma forma plena e completa. Então ainda não é isso. Por último aqui, esse paradoxo e essa dificuldade em alcançar a alegria se nos afiguram particularmente expulgentes nos dias de hoje. E essa razão, é essa a razão da nossa mensagem. Nos tempos que ele via ali, estava muito difícil, né, essa satisfação, essa alegria. Alcançar a alegria. A sociedade técnica teve a possibilidade de multiplicar as ocasiões de prazeres. No entanto, ela encontra dificuldades grandes de engendrar também alegria. Esta, com efeito, provém de outra fonte. A alegria é espiritual. Assim, o dinheiro, o conforto, a higiene, a segurança material, muitas vezes, não faltam. E, apesar disso, o tédio, o mau humor e a tristeza, infelizmente, continuam a ser a sorte que há muitos casos. Isso continua desde aquela época até hoje, a gente vê isso. E isso, não raro, chega até o ponto de tornar-se angústia e desespero. A gente vê. O pessoal das drogas são um grito, né, desse desespero, dessa angústia, dessa insatisfação. Que é a aparente ausência de cuidados, o frenesi da felicidade presente e os paraísos artificiais não conseguem eliminar. Será acaso que o mundo se sente impotente para dominar o progresso industrial, para planificar de maneira humana a sociedade? Claro. Né? Ou será talvez que o futuro se apresenta por demais incerto e a vida humana ameaçada? Sem dúvida. Essas são experiências. A gente ainda encontra hoje, claramente. Ou não se tratará, sobretudo, de solidão, de uma sede de amor e de presença não satisfeita, de um vazio mal definido. Pelo contrário, em muitas regiões, e por vezes mesmo entre nós, o peso de sofrimentos físicos e morais torna-se penoso. Tantos famintos e tantas vítimas de combates estéreis e tantos desenraizados. Essas misérias não são, talvez, mais profundas do que as do passado. Já sempre teve esses problemas todos. Talvez não sejam maiores hoje do que foram no passado, todo esse sofrimento humano. Hoje, porém, elas tomam uma dimensão planetária. Elas são melhor conhecidas, ilustradas pelos meios de comunicação social. Ao menos tanto como as experiências. Então, ele fala dessa problemática e depois ele indica remédios. Acho que a nossa aula, para talvez terminar aqui, não alargar demais, mas apenas colocando, ele fala de 3 ordens de remédios para essa problemática que ele colocou aqui. Ordem política, ou seja, melhorar a sociedade, né? Cuidar dos pobres, dos doentes e tudo. Né? Então, uma ação política é importante se fazer. Depois, um remédio de ordem cultural. Porque ele diz que as pessoas desaprenderam de curtir a vida, curtir os seus momentos, né? De festejar as coisas e tal. As pessoas estão muito perdidas ali, então tem que reencontrar uma capacidade humana de se alegrar. Então, lá no Instituto a gente quer, volta e meia, fazer uma festa. Né? Então, temos que caprichar, é importante, o Papa diz aqui, isso é parte dessa alegria, é um fator. Né? E aí ele vai citar, depois a gente entra aqui um pouquinho. Mas, por último, ele fala do remédio de ordem espiritual. E aqui que ele quer chegar. Porque esse é o maior, esse é o que vai realmente resolver. Os outros ajudam, mas não resolvem em si. O que resolve mesmo é o de ordem espiritual. E aqui ele vai dizer que esse documento é para tratar do remédio de ordem espiritual. Então, essa coisa política, essa coisa cultural, é bom que se cuide, mas o que ele está focando é o essencial, que é o remédio de ordem espiritual, que essa é a raiz do problema. Amém? Então,
terminamos por aqui e, se Deus quiser, a gente continua num próximo momento.